Canal 20, seu novo canal. Olá, começando mais um Hiper Business na programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal NET Cidade. Hoje estamos recebendo o advogado Gustavo Marqueto, do escritório Marqueto e Advogados Associados, que tem sede em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra. Vamos falar sobre o direito tributário aplicado na vida das empresas, no cotidiano das empresas. Aliás, Gustavo, direito tributário extremamente importante para a sobrevivência das empresas no dia de hoje, né? Obrigado pela presença. Obrigado a você, André. Sem dúvida, hoje muito se fala em direito tributário, mas muitos não têm noção do que engloba essa área. O direito tributário é uma área do direito que estuda as tributações inerentes ao nosso país, e essas tributações no Brasil são compostas de várias espécies tributárias. São os impostos, as taxas, as contribuições sociais e de melhoria. Em níveis municipal, estadual e federal. Exatamente. Hoje o sistema tributário nacional, ele tem uma divisão de competência pela Constituição. Alguns tributos são exigidos pela União, outros pelos estados e outros pelos municípios. E se tem um compêndio legislativo muito grande, que muitas vezes deixa o contribuinte perdido dentre essas várias informações. O nosso país é composto de 27 estados, aproximadamente 5.500 municípios. Existe um estudo que estima que por dia, André, são modificadas 33 normas tributárias entre todos esses compêndios legais. Então é um sistema bastante complexo, é um sistema que se diferencia de vários países do mundo pela sua complexidade. Agora, Gustavo, para se entender tudo isso e acompanhar tudo isso, que importância de ter um profissional qualificado, de um advogado estar sempre atualizado e sempre por dentro disso, né? O direito cada vez mais se torna dinâmico. As modificações das normas, ainda mais com o advento da internet, com o advento de outros meios de comunicação, que não o antigo diário oficial, se tornou muito dinâmico. E essas normas, muitas vezes, vêm a trazer benefícios ou mesmo obrigações acessórias para as empresas. O que são as obrigações acessórias? São a necessidade de novas declarações, a necessidade de novos envios de dados ao fisco. E tudo isso, muitas vezes, traz um ônus através de um auto de infração ou uma multa para o contribuinte pela não observância desse simples dever acessório. Muitas vezes, nós temos contribuintes, clientes do nosso escritório, que são compelidos a pagar multas altíssimas, não por deixar de pagar o imposto, mas por deixar de cumprir essa obrigação acessória. Por falta de informação. Por falta de informação. Que um profissional é que pode prestar essa assessoria. Exatamente. Então não existe mais, hoje, no Brasil, aquela figura do contador que fica atrás de uma mesa fazendo a escrituração fiscal, simplesmente. Há necessidade de se antenar e de procurar informações para estar propiciando ao seu cliente uma incolubidade com relação a essas obrigações acessórias para que ele não venha a ser penalizado por descumprimento de algo que pode lhe trazer um prejuízo e muitas vezes até a falência. Um fato interessante são as empresas, os empreendedores individuais, que é uma nova tentativa da Receita. Que é o MEI, né? Microempreendedor individual. Exatamente. Que é uma nova tentativa da Receita de coibir a informalidade no nosso país. Aumentando a arrecadação. Aumentando a arrecadação. E um dado estatístico que é interessante passar é que o Brasil estima-se que 28% da economia não seja contabilizada no nosso produto interno bruto.
seja a economia informal. Diferentemente de outros países que esse nível de informalidade chega a apenas 10%. Um fato interessante, André, é que a informalidade do nosso país equivale quase ao PIB da Argentina. E ao passo que essa informalidade vai sendo absorvida pela Receita, vai sendo absorvida pelo fisco, existe também para essas pessoas que até então eram informais a obrigação de certas declarações. Para o empreendedor que fature, um microempreendedor individual que fature por volta aí de 36, 40 mil reais por ano, às vezes uma obrigação que ele deixa de cumprir por falta de uma declaração pode onerá-lo com uma multa de até 5 mil reais. Ou seja, quase 20% do e faturamento dele. Pode quebrar as pernas dele, no popular, né? Pode inviabilizar o pequeno negócio, o negócio que já é pequeno, pode ser inviabilizado. E se estiver crescendo, ele salta de microempreendedor para uma microempresa, por exemplo, existe essa possibilidade. Exatamente. Mas quando você fala com respeito ao microempreendedor, a redução da informalidade, tudo isso me leva a um conjunto de medidas, a um conjunto de ações que nós estamos acompanhando e observando ao longo dos últimos anos, por parte do fisco, do poder público, portanto, no sentido de integrar cada vez mais a fiscalização, o controle e o monitoramento das atividades empresariais, muito pelo lado da tecnologia, ou seja, combatendo a sonegação e dessa forma também aumentando a sonegação. Qual a importância do direito tributário, da assessoria tributária, nesse contexto de diminuição e de aumento da fiscalização e controle? Depois do PAC, do famoso PAC, foram destinados alguns recursos para a informatização e a unificação das fazendas. Ou seja, passou a haver uma integração da fazenda federal, estadual e municipal. Isso veio até com novos mecanismos de... Inicialmente se objetivava, além de evitar a sonegação, uma maior formalização do mercado e também uma amplitude maior de controle de dados. E essa informatização passou por vários processos, por vários, como se diz, por vários níveis. E hoje ela está no meio do caminho. O processo de digitalização começou lá atrás, com a informatização, depois dos recursos do PAC, como eu disse, passou a ser instituído no Brasil o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, através do qual nós inserimos a nota fiscal eletrônica no nosso sistema tributário. Muitas vezes os contribuintes não têm a real ciência do que é a nota fiscal eletrônica, que não é simplesmente um meio de ser bonificado pelo Estado, como se usa aqui no Estado de São Paulo. É um meio de controle, é um meio do Estado obter informações sobre seus gastos, onde você gasta, da sua movimentação financeira. Isso é óbvio. Exatamente. E isso vai se estender a níveis mais elevados. Tanto é que existe um estudo da Receita que, a partir de 2014, as empresas optantes pelo sistema de lucro real vão deixar de entregar a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica. Porque a Receita já vai ter em suas mãos um banco de dados suficiente para que ela mesma possa fazer essa declaração. Chegou-se num ponto, por exemplo, de que é possível rastrear uma lata de tinta que sai da indústria até o consumidor final. Com certeza. Se isso já é possível, imagine com milhares ou milhões de outros produtos ou serviços que são prestados. Se a informação já está lá, dispensa-se então o trabalho de se fazer uma declaração. Exatamente. Aí que surge a necessidade do contribuinte estar mais assessorado do que nunca. E as empresas principalmente os contribuintes. Pequenas, médias, grandes, empresas que compram empresas e que precisam também adaptar a contabilidade, o sistema daquela empresa adquirida ou que vendeu a empresa, ou que uma fusão, uma joint venture, ou seja... Muitas vezes a nossa competitividade e escolher qual o melhor mecanismo, qual a melhor maneira de enquadrar a empresa
dentro dessas várias vias oferecidas. Para que gere o mínimo impacto possível e para que ela esteja dentro da legalidade. Exatamente. A gente tem vários estudos no mercado a respeito da competitividade das empresas nacionais. Mas sobre a competitividade eu gostaria de falar no segundo bloco, porque o Hiperbusiness volta em instantes. A Mood Solutions tem as melhores soluções tecnológicas para eventos sociais ou corporativos. Uma referência no mercado de som, imagem, iluminação cênica, mecânica e LED. Oferece alta qualidade em equipamentos e equipe que proporciona agilidade e segurança nos serviços prestados. Mood Solutions Tecnologia em Eventos. Rua Camilo de Matos, 1220. Fone 3421-5569. Mood Solutions Tecnologia em Eventos. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com Gustavo Marqueto, advogado do escritório Marqueto e Advogados Associados, aqui de Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra também, né, Marqueto? Exatamente, exatamente. Nós começamos as nossas atividades em São Joaquim da Barra há mais de 20 anos com o sócio fundador, Eduardo Marqueto, que é meu pai, e nós sentimos essa necessidade de vir a Ribeirão Preto. Ribeirão Preto hoje se tornou um polo regional de negócios, um polo regional de serviços. E nós temos aqui em Ribeirão a presença da Justiça Federal, que tem a jurisdição que engloba a nossa querida São Joaquim. E nós temos aqui em Ribeirão muitos amigos esses que se tornaram nossos clientes. Então nós sentimos a necessidade de montar um escritório em Ribeirão. Abrir uma frente aqui. Abrir uma frente para estar atendendo a esse público que tem nos prestigiado aqui nessa cidade. Agora vocês atendem também todo o Brasil, exatamente, São Paulo exatamente. todo. Mas você estava falando no final do primeiro bloco a respeito de estudos relativos à questão da carga tributária brasileira, voltando ao assunto, as nossas empresas muitas vezes perdem a competitividade pela carga tributária. A carga tributária no Brasil, ela representa 35%, de 35% a 34% do PIB. Estima-se que hoje nós já tenhamos, que estamos no meados do ano ainda, nós já tenhamos pago aproximadamente 900 bilhões de reais em impostos, sejam federais, estaduais e municipais. Além disso, nós temos uma projeção que somente a Receita Federal do Brasil, que administra os tributos federais, irá arrecadar durante o ano a importância de 1 trilhão e 100 bilhões de reais a 1 trilhão e 10 bilhões de reais, dependendo do crescimento econômico que irá ocorrer no Brasil. Então, diferentemente de outros países que compõem o BRIC, que é o Brasil, Rússia, Índia e China, nós temos uma dificuldade de competitividade com esses países pela carga tributária. O segundo país que mais arrecada impostos no BRIC é a China, que fica em torno de 23%, ou seja, quase 12% a menos do que a carga tributária nacional. Nós concorremos com a Índia, que tem uma carga tributária de 12%. Muitas vezes, André, existe a falsa impressão, e isso até a gente ouviu de um presidente, há algum tempo atrás, o Fernando Collor de Mello, que criticava a competitividade... O ex-presidente. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, que criticava a competitividade da indústria nacional. E nós temos certeza que isso não ocorre de verdade. A indústria nacional é competitiva. O empresário brasileiro sabe fazer a lição de casa. Dentro do portão da indústria, ele tem uma das melhores indústrias em termos de competitividade e tecnologia. A indústria nacional está se modernizando. Só que, infelizmente, o Estado ainda joga contra. Não adianta termos linhas de crédito subsidiadas pelo medidas BNDES. Paliativas, às vezes temporárias. Exatamente. Se não atacar a raiz do problema. Exatamente. Às vezes uma queda de juros, um incentivo... Uma isenção, uma desoneração aqui durante um período. Exatamente. É um IPI que sai dos automóveis, da linha branca. Exatamente. Cai meio ponto, cai 1 ponto. Mas isso a gente sabe que não vai resolver o nosso problema.
existe no Brasil a iminente necessidade de reforma do Código Tributário Nacional. Existe a necessidade de reforma das competências constitucionais, que, embora sejam muito bem definidas, geram uma margem tremenda de tributação. Nós optamos por um sistema misto de tributação no Brasil. Nós tributamos, ao mesmo tempo, renda e produção. Isso é uma matemática que não fecha. Nós não optamos, assim como os Estados Unidos optou, pela tributação da renda e a desoneração da cadeia produtiva. Ou, como outros países da Europa optaram pela oneração da cadeia produtiva e da renda, mas com eficiência de Estado. Que a máquina estatal funcione. Lá na Europa nós vemos cargas tributárias altas, como Itália, França, Inglaterra, mas o serviço público de saúde funciona. O retorno existe. Exatamente. É visível e é perceptível. Exatamente. E a população percebe o retorno. Vamos para o nosso último intervalo. O Hiperbusiness volta daqui a pouco. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limousine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos, no mesmo sonho. Voltamos para o último bloco do Hiperbusiness e a última parte da entrevista com o advogado Gustavo Marqueto, ele que é do escritório Marqueto e Advogados Associados, que tem sede em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra. Marqueto, por meio da ação de um advogado tributarista, do direito tributário, de uma ação esperta, inteligente, profundamente conhecedora das leis e dos caminhos a serem seguidos, é possível, então, reduzir impostos e beneficiar uma pessoa ou uma empresa? Com certeza, com certeza. O nosso direito tributário, embora ele tenha falhas, como eu disse até no bloco anterior, a nossa Constituição, ela cria uma série de mecanismos de controle à tributação do Estado. Ultimamente, nós tivemos o exemplo do aumento do IPI, que o governo, há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, fez uma sobretaxação do IPI para os carros importados, sem observar um dispositivo constitucional que fala da anterioridade nonagesimal para o aumento desses valores. Trocando em miúdos. Ele teria que esperar teria que publicar a legislação que aumentasse essa alíquota do imposto, e essa alíquota nova teria que ser aplicada 90 dias somente ao prazo da publicação. Isso não foi respeitado. 90 dias depois. 90 dias após. Isso já coube questionamento. Já coube questionamento e a Justiça Federal corrigiu esse erro. Mas, além disso, André, tem outros vários mecanismos de garantias constitucionais que não são respeitados. Existem no Brasil várias imunidades, várias isenções, vários outros princípios tributários, como a necessidade de normas específicas para determinados impostos ou contribuição que deixam de ser respeitadas. Agora, o interessante é que o Estado, ele não toma iniciativa, né? Não, peraí, tá errado, vou corrigir, ou deixa eu avisar o contribuinte de que ele tem essa opção que vai onerá-lo menos. Ele fica quietinho, esperando. Ele coloca lá, se pagar, pagou. Exatamente. Se a pessoa entrar, morder a isca, mordeu. Exatamente. Aí entra a assessoria jurídica tributária. Por quê? Porque cabe muito do interesse e da iniciativa do contribuinte ou da empresa para que ela busque os seus direitos e encontre o caminho que lhe seja mais conveniente e que lhe atenda melhor. Exatamente. Sempre há um caminho a seguir. Existem vários caminhos, e sempre dentro da legalidade, isso é importante ressaltar, dá margem a se fazer um planejamento tributário. Hoje, infelizmente, a gente vê casos de empresas
que chegam ao nosso escritório já com um passivo tributário muito alto e que lá atrás elas poderiam ter optado por um caminho menos oneroso. Se tivesse tido orientação. Exatamente, por uma tributação mais amena, que aumentasse a competitividade e aumentasse a lucratividade da empresa, e isso não é feito por não conhecimento das normas tributárias. E muitas vezes não há o que se fazer nesse segundo momento. Às vezes já está ajuizado, às vezes aquele imposto não existe mais o mecanismo para que ela refaça a opção por uma melhor tributação. E a gente tem orientado e tem feito planejamento tributário para que, a partir daquele momento, ela passe a ser mais beneficiada. Mesmo as pessoas físicas. Hoje existe, até algum tempo atrás, existia um medo de se constituir uma empresa para administração de patrimônio, para administração de bens. Um exemplo simples é o da constituição da empresa para administração de bens próprios, ou da composição, ou a organização do patrimônio familiar em uma holding. Sucessão. Existem vários mecanismos. Às vezes o pai quer distribuir o patrimônio em vida, né, para evitar qualquer conflito entre filhos. Exatamente. Um exemplo do planejamento tributário que existe nessas empresas é que uma renda advinda de uma alocação para a pessoa física, ela é tributada em imposto de renda pessoa física pela alíquota de 27,5%. Sendo que o custo tributário, a carga tributária da pessoa jurídica para a mesma finalidade, para a alocação de imóveis, fica em torno de 14%. Ou seja, praticamente a metade. Bem orientada, a pessoa consegue fazer com que pague menos impostos dentro da legalidade e que sobre mais. Exatamente. Para investir na empresa, para poder fazer uma divisão de lucro entre os sócios. Enfim. Exatamente. Então, falta esse planejamento. Nós temos a impressão, num primeiro momento, quando analisamos caso a caso no escritório, que as pessoas deixam de procurar o planejamento tributário, deixam de procurar os melhores mecanismos de tributação, muitas vezes com medo. Ah, mas será que se eu fizer isso, o fisco vai me penalizar com auto de infração? Ah, mas se eu fizer isso, será que o fisco vai ter uma outra reprimenda contra a minha empresa? Pior é se for surpreendida sem a devida orientação. Exatamente. Mas isso não ocorre. Hoje, a legislação tributária nos permite isso, nos dá vários caminhos a seguir. E, muitas vezes, por falta de orientação, se busca o caminho mais oneroso. O cerco está se fechando, o governo está cada vez mais colocando tudo online, integrado, interligado, ou seja, as pessoas têm que se atentar para isso, senão vão acabar caindo numa armadilha, entre aspas, e vão ter um prejuízo muito grande. Com certeza. E planejamento tributário cabe para qualquer pessoa ou empresa, seja qual o tamanho da empresa, seja qual for. Sem dúvida, sem dúvida. Desde uma microempresa, desde uma sorveteria simples, exatamente. Pequena, planejamento tributário quitanda, planejamento tributário não é um luxo. Não é uma prerrogativa a ser utilizada só pelos grandes empreendedores e pelas grandes empresas. É uma necessidade para todo cidadão e para toda empresa brasileira. É uma ferramenta. É uma ferramenta necessária para a sobrevivência nessa nossa atual economia tão competitiva. Gustavo Marqueto, do escritório Marqueto Advogados Associados, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Voltaremos em outros assuntos relativos a esse tema, até porque é um tema extremamente importante para o nosso público e para o empresariado de Ribeirão e de todo o Brasil. Com certeza, obrigado. Você, espero que tenha gostado, espero que tenha ficado melhor informado a respeito desse tema. Até a próxima. Tchau. Canal 20, seu novo canal.